Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes, diga aleluia. Quantos não estão, mas querem ficar, diga glória a Deus. Amém. Estou entendendo. Já fala para o irmão, fala para ele, fala, meu irmão, prepare-se. Você vai sair daqui contente. Fala como disse a pastora Ludmila, fala para ele, radiante. Aleluia. Amém? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos irmãos, que puderam comparecer nessa quinta-feira. Os pastores organizaram aí uma festa quase surpresa, para mim, porque eu fui ligando os pontinhos, eu descobri antes da hora a surpresa, mas mesmo assim surpreendeu. Amém? Foi uma grande bênção, vieram pastores aí do interior também. Eu sei que alguns irmãos da igreja até chegaram a contribuir financeiramente, para ajudar. Obrigado aí pelo seu empenho. Sei que não dava para todos virem, mas foi uma grande bênção, por isso está até a decoração aí. 20 anos de ministério, 14 deles aqui no Recife. 2 ciclos, É o começo de um novo ciclo. Então tem coisa nova aí da parte de Deus para nós, em nome de Jesus. Irmãos, creem? Amém? Eu creio nisso. Amém? E antes da gente prosseguir, eu quero fazer um apelo. Eu estava meditando sobre algo na dinâmica do nosso culto. E existe algo muito importante que eu não quero perder a oportunidade em nenhum dos domingos, que é a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Seja você que nunca fez isso, talvez esteja alguém aqui nos visitando, você nunca, realmente confessou com a boca, crendo com o seu coração em Jesus como seu Salvador. Ou seja, você, de repente, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Por alguma razão, você se distanciou, não está como deveria estar, porque você já caminhou com Cristo, já foi mais comprometido, e por uma série de razões, que com certeza envolve caminhos que o Senhor não tinha para você, você acabou se afastando e, de repente, você está vindo aqui para se reaproximar. Por isso, antes da pregação mesmo, eu quero fazer uma oração junto com você. Eu quero pedir para todos repetirem logo após mim, para que ninguém se constranja. Amém? Coloque a mão no seu peito, repita logo após mim e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único e todo suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Faz de mim um filho de Deus, não por causa das minhas obras, mas por causa da Tua obra perfeita, realizada, de uma vez por todas, lá na cruz, apagando os meus pecados e me dando livre acesso ao próprio Deus, fazendo com que, através da minha fé, na Sua graça, eu seja feito filho de Deus. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, por favor, no final do culto, me procure, que eu quero orar novamente com você, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor também, me procure, que eu quero orar com você também. Amém? Não perca essa oportunidade, com certeza o Senhor está fazendo salvação. Amém? Obra de salvação. Aleluia. Amém? Pegue a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia impressa de papel, tem estimulado os irmãos a trazer aí a sua Bíblia impressa. Amém? Só vale Bíblia de papel, Bíblia do celular não. Bíblia do celular, se você erguer ela, o servo está autorizado a pegar aquele, como é que chama aquele negócio que recolhe a oferta? A salva, Ele vai pegar a salva e o seu celular não será salvo. Ele vai arrumar a salva no seu celular, se o celular vai se espatifar no chão, não vai funcionar mais. Amém? Então você que está com a sua Bíblia impressa aí de papel, erga para o alto, mas todos podem repetir logo após mim, diga assim: esta é a minha Bíblia. Vamos lá, mais forte, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E nesta noite, o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, transformadora palavra de Deus. E por isso, eu não serei mais o mesmo depois dessa noite, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu
para aprender esta palavra pela graça, mediante a fé. Amém. Amém? Aleluia. Você crê nisso mesmo? Amém? Então diga um amém mais forte, por favor. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4, no verso 10. Filipenses 4, verso 10. Tivemos nesse final de semana um encontro com Deus para crianças. Foi uma grande bênção. Glória a Deus pelas irmãs vencedoras que estão aqui. Porque eu sei que algumas não estão aqui. Eu sei. Né? Eu estou cansada. Né? Olha para cá. O seu descanso é o Senhor. Amém, meus irmãos? É verdade, não tenho dúvida alguma disso. Faça uma experiência, né? A gente está próximo do mês de férias, né? Que normalmente o pessoal tira férias, né? Dezembro, janeiro. Se você nunca fez o que eu vou te falar, faça uma experiência nas suas próximas férias. Se você tiver férias, né? Eu provavelmente não terei férias, talvez uma semana apenas. Mas durante as férias, entendeu? A cada manhã tem um momento devocional de 30 minutos que seja, 15 minutos que seja, 10 minutos que seja, de férias. Entendeu? Ao invés de só comer, dormir, acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir, acordar, jogar, né, tá o jovem ali, assistir, ficar fazendo assim na tela do celular, né, subindo coisa. Né? Tem gente, eu tenho certeza que já sonha assim já, né? Você vê a pessoa tá lá deitada lá, tá assim, ó, mexendo no celular. Meu Deus. Ao invés de fazer só isso, experimenta nas suas férias, mesmo no período de descanso, fazer um curto período devocional. Senhor, entrego ao Senhor esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei no Senhor, estou aqui de férias, mas o Senhor é o meu descanso. Meu irmão, eu tenho certeza que você vai ter as suas melhores férias de toda a sua vida. Não importa onde você esteja, mesmo que esteja na sala da sua casa. Entendeu o que eu quero dizer? Amém? Faça, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Faça a prova do Senhor, prove, né? Prove e veja que o Senhor é bom. Amém? Para te trazer descanso. Tá bom? Não se engane com o descanso relacionado a lugar, relacionado a não ter horário para acordar. Não. Tem gente que sai de férias e volta das férias mais atribulado, mais cansado. É na verdade. Você sabe que é verdade? Porque já aconteceu com você? É na verdade. Conta para ninguém, não. Tem gente que às vezes no meio das férias dá saudade do trabalho. Fala, ai meu Deus, tanta confusão nessas férias. Vontade de voltar à rotina, porque só deu problema. Confusão. Mas o Senhor é o nosso descanso, amém? E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu acredito que é uma das palavras práticas, vamos assim dizer, mais importantes da sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Essa não é aquela palavra que eu falei no mês passado, que era uma das mais importantes da minha vida. Essa outra provavelmente vem domingo que vem, domingo da ceia. Então não perca, amém? Só que o que eu quero compartilhar com você é sobre uma vida que você pode ter no dia a dia contente, feliz. É possível, segundo a palavra de Deus, amém, você ter uma vida contente, alegre. Tem jeito, amém? É possível. Tem como. Mas eu sei que quando a gente fala de ficar contente, a criança já chora, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o contrário, né? Olha para cá. Mas quando eu falo de ficar contente, rapidamente, a primeira coisa que você quer vincular são as circunstâncias da sua vida. Porque a questão simples é a seguinte: porque talvez, né, pode ser o caso de alguns ou de muitos, né? Porque talvez você não está contente hoje. E por que de repente, ontem, você ficou mais contente? Ou ainda, né, falando de maneira mais franca, né, questões bem práticas da vida, porque eu quero te falar da questão prática mesmo. Né, por que entre o dia, né, entre o dia 5 e o dia 10, parece que tem um índice maior de gente mais contente também?
por um acaso? Né? Por uma questão de ordem monetária, financeira? Será? Será? Por que na época do Natal, né, quando pessoas costumam trocar presentes, ganhar presentes, outras pessoas costumam só dar presentes, né? Vida de pai é mais para esse rumo, né? A época que ele tem que dar as coisas, né? Mas enfim, mas é bênção também. Mas por que em certas épocas, né, a sua experiência, né, de ficar contente, ela oscila? Depende da época do mês, depende da época do ano, depende do que está acontecendo no seu trabalho, depende do que está acontecendo no seu casamento, depende do relacionamento com os seus pais, né? Você que é solteiro, né? O seu relacionamento com o seu cônjuge, você que é casado, né? Por que será que temos que viver assim? Esse é o ponto. E eu quero compartilhar com você um trecho muito curto da palavra de Deus, entre os versos 10 e 13 aqui de Filipenses 4. Essa carta que Paulo escreveu de dentro de uma prisão, da cadeia. E vamos para o verso 10 já direto. Daqui a pouco eu chego onde eu tenho que chegar. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, verso 10. Está escrito: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Eu tenho certeza que o trecho mais conhecido desse texto que eu li com os irmãos é o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu tenho certeza absoluta que essa frase final, que é poderosa assim, né, por ser da palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas nunca captaram realmente a essência do contexto dessa verdade aqui. E é o que eu quero te mostrar. Porque essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, aqui nós estamos no final da carta, no último capítulo da carta. São 4 capítulos. Então aqui é a conclusão de toda a história. E essa é uma carta muito importante, porque além do contexto de onde ele estava preso, né? Ele estava ali na fila do martírio, né? Já estava com o mandato de morte, né? Então ele seria martirizado, estava tudo resolvido já. E nem por isso essa carta falta alegria. Na verdade, é tida, né, como pelos estudiosos, como a carta mais alegre do Novo Testamento. Então, como que pode? A carta mais alegre do Novo Testamento é a carta escrita por um homem de Deus, apóstolo da graça, um homem de caráter, que não fez nada de errado, não descumpriu nenhuma lei, ele não era um marginal, não era um criminoso, estava preso por razão injusta, simplesmente por causa da fé que ele insistia em professar, embora fosse proibido de proclamá-la. E aí ele escreve a carta mais alegre. E a carta que, na verdade, foi para a cidade, a primeira cidade, né, onde entrou o evangelho na Europa, né, por missão do próprio apóstolo Paulo. Só que, veja, Paulo, ele começa aqui no verso 10, pontuando justamente o lugar onde eu quero chegar. Mas nós vamos voltar a todo o texto. Volta aí no verso 10 mais uma vez. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Aonde ele se alegrou, meus irmãos? No Senhor. Alegrei-me sobremaneira. Eu me alegrei demais. Eu me alegrei muito no Senhor. Então, essa palavra sobremaneira aqui no original, ela no grego é megalos, é no sentido de mega, é uma mega alegria. Então não é que Paulo estava mais ou menos alegre, ele estava mega alegre, entendeu? Ele estava muito alegre. Né? Essa palavra sobremaneira no grego aqui é megalos, né? De onde vem essas coisas mega, né? Grande, né? Enorme, essa coisa realmente fora do comum. Então ele não estava um pouco alegre.
Ele estava muito alegre, apesar de estar preso. Ele estava muito alegre. Só que o ponto é que ele aprendeu algo, e que eu espero que você aprenda até o final dessa palavra, e que você carregue esse aprendizado por toda a sua vida. Porque eu digo para os irmãos o seguinte, né, eu como pregador da palavra, né, eu posso dizer para os irmãos que existem algumas ministrações que são para épocas da nossa vida, que são para fases da nossa vida, que são às vezes para um momento da nossa vida. Mas só que existem outras ministrações, e essa faz parte desse outro grupo, que eu quero dizer para você, que são palavras para toda a sua vida. Isso é o tipo de mensagem, né, que você deve guardar o entendimento dela, sabe, para o benefício da sua própria saúde emocional, sua saúde mental, sabe, a sua saúde em todos os sentidos, né? Porque uma vez que você tem uma saúde realmente nos seus sentimentos, né, nas suas emoções, isso afeta o seu próprio corpo. Você sabia disso? Então, segundo a OMS, né, embora eu não tenha grande confiança na OMS, mas segundo a OMS, cerca de 85% das doenças elas têm origem psicossomática. O que isso significa na prática? Que as doenças do nosso corpo físico, amém? Do nosso corpo, elas têm raízes nas questões da alma, nas questões das emoções, nas questões dos sentimentos, nas questões dos pensamentos perturbadores que ficam te acometendo, te oprimindo, roubando de você a possibilidade de estar contente, tirando de você a chance de estar alegre. Então lembre-se, Paulo está escrevendo de dentro da prisão com a promessa do martírio. Ele estava no corredor da morte. E aí desse lugar ele escreve essa carta. E, na verdade, alguns versos anteriores ele fala ainda mais dessa alegria, mas eu quero me deter aqui apenas no verso 10, porque senão eu empolgo e eu não consigo pregar o que eu preciso pregar. Mas ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Me alegrei no Senhor. Embora Paulo, ele vai envolver um ponto aqui que eu não quero enfatizar, por favor, mas o que Paulo toca aqui nesse contexto da alegria dele, ele relaciona essa alegria também a um testemunho dos irmãos mandando provisão, suprimento financeiro para ele. Porque ele vai continuar dizendo, né? Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Mas veja, os irmãos estavam dando um suporte financeiro para o apóstolo Paulo, né? Porque você sabe que, embora na cadeia, existe todo um comércio, existe toda uma necessidade financeira. Era assim na cadeia antigamente, nos presídios antigamente, e assim nos presídios de hoje também. É ou não é verdade? Quem aqui sabe disso? Não sei se você tem algum familiar, né? Aí algum tipo de presídio, algum conhecido, mas eles precisam de dinheiro lá dentro também. E antigamente já era assim, entendeu? Então eles mandaram recursos financeiros para Paulo. Só que, veja que Paulo, ele disse que se alegrou sobremaneira foi no Senhor. Então, esse é o primeiro ponto importante que você precisa entender, meus irmãos. Você foi chamado para ser alegre. Você está entendendo? Você foi chamado para ser alegre. Mas você não foi chamado para ser alegre nas circunstâncias ao seu redor. Você foi chamado para ser alegre na pessoa que reside em você e ela jamais vai sair. Essa pessoa que reside em você, que é o Senhor, porque esse prédio aqui não é um santuário, esse prédio aqui não é o templo de Deus, não. Nós que somos o santuário de Deus, nós que somos o templo do Espírito Santo. Se alguém perguntar para você onde é que Deus mora, você vai e faz assim, Deus mora bem aqui, dentro de mim aqui. Entendeu? Você aponta e depois você chega aqui. Aqui. Amém? Onde você chega, Deus chega, onde você vai, Deus vai. Você está me entendendo? Que você vê, Deus vê, onde você põe o pé, Deus põe o pé, onde você põe a mão, Deus põe a mão. Ele permanece em você. Nada pode separar você do Senhor. Então entenda que a sua alegria, ela não é um lugar para onde você vai, não é uma coisa que você adquire, mas é uma pessoa que reside em você. E a boa notícia disso é que isso significa, em outras palavras, que a sua alegria sempre está acessível. Sempre está acessível. A sua alegria, ela nunca vai estar longe, a sua alegria nunca vai estar contra você, a sua alegria sempre vai estar próxima, a favor de você.
Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de alegria. É como o próprio apóstolo Paulo disse lá em Romanos, porque o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria aonde? No Senhor, no Espírito Santo. Paulo fala em Romanos no Espírito Santo, mas Paulo está falando aqui em Filipenses no Senhor. Ou seja, é a mesma coisa. São outras palavras para a mesma coisa. Paulo está repetindo a verdade. Percebe? Então, alegrei-me sobremaneira no Senhor. No Senhor. Então você, meu irmão, minha irmã, você não pode se esquecer dessa grande verdade. Que alegria é alguém, não é algum lugar. A alegria é uma pessoa, não é uma coisa. A alegria é uma dádiva que já te foi dada, não é uma conquista ainda a ser alcançada. A alegria é o Senhor em você. Ele é a sua fonte de alegria. Não são as circunstâncias, não são outras pessoas. Porque, meu irmão, pensa comigo, veja, eu sei que a condição dos presídios, né, dos dias de hoje, especialmente no Brasil, são bem precárias. Mas, meu irmão, não tenha dúvida que naquela época era bem pior. Até porque se você for pesquisar um pouco, não tem como te provar isso, mas depois, se você for curioso, pesquisa um pouquinho na internet, não agora, amém? Agora não, depois. Tá bom? Fica aqui comigo, não pesquisa nada agora. Mas era muito comum naquela época, né, desses presídios, porque Paulo foi preso mais de uma vez. Essa aqui foi a segunda vez, quando ele estava a caminho do martírio. Havia literalmente uma rede de esgoto que, ao que tudo indica, eles planejaram para realmente passar por dentro, né, do presídio, até porque não havia nada muito, como é que eu posso dizer, desenvolvido nessa questão do esgoto, né? Então era tudo. Então os presidiários eles conviviam com seus próprios excrementos ali dos outros, né, que vinham de todos os lados, né? Então era uma coisa horrorosa. E aquela era uma época muito mais primitiva do que a época atual, né? Então, naquela época não tinha esse tipo de coisa, né, de direitos humanos, né? Imagina, você viu alguém protestando lá no momento da crucificação do Senhor Jesus, direitos humanos, que absurdo, como que podem bater no homem assim? Teve alguém lá protestando na crucificação do Senhor Jesus? Não, naquela época não tinha essas coisas, meus irmãos. Era na pancadaria mesmo, entendeu? Era apanhar para sair o sangue, sabe? Para poder retirar pedaços da carne, das costas. Então, era assim que as pessoas eram punidas. Isso era comum. Você está me entendendo? Comum. Então, Paulo ele estava nesse cenário e ele está afirmando que ele ficou mega alegre. Muito alegre. Eu tenho certeza, né? Eu acredito que eu posso dizer que eu tenho certeza, né? A não ser que você... Se por alguma razão Deus chamar alguém aqui para ser missionário na faixa de Gaza, em algum país de maioria islâmica, muçulmana, aí talvez eu retiro o que eu disse. Mas, ao que tudo indica... Todos aqui desse recinto, ninguém jamais passará pelo sofrimento que Paulo estava passando nessa ocasião aqui. Entendeu? Eu falo pelo país que nós vivemos, né? Você pode reclamar do Brasil, mas nós somos um país civilizado, né? Razoavelmente organizado, amém? Você não vai ser preso ou punido por causa da sua fé, isso não vai acontecer, tá bom? Fique em paz, amém? Não vai. Então, nenhum de nós, nunca, jamais, sofreremos o que Paulo sofreu nesse contexto. Ou seja, o sofrimento de cada um de nós aqui, por mais que nós tenhamos grandes sofrimentos, né, com certeza, irmão, se a gente fizer uma avaliação honesta, fala para os irmãos ficar. O pastor Adriano, chama os irmãos para ficar aqui, fica você aqui também. É muito importante que eu estou compartilhando com os irmãos, não quero que ninguém perca nada. Venha, vou esperar chegar. Pastor Adriano, está ouvindo? Ouviu o que eu falei que eu vou esperar? É para sentar ou espera em pé? Só para saber. Eu acho que eu vou fazer um treinamento com os servos. De repente com a salva, né? Esse negócio da salva é bom, né? Usar a salva na hora da palavra, né? A pessoa querer se levantar, vá, vai pôr na frente. Se a pessoa não sentar, tá, né? Olha para cá. Presta atenção, irmãos. Como eu estava dizendo, é muito provável que não vai acontecer com nenhum de nós aqui
nenhum tipo de sofrimento nessa mesma medida que Paulo passou nessa época. Não vai. Porque a época é outra, o país é outro. Hoje tem direitos humanos, naquela época não tinha, tá bom? Então veja, não vai acontecer. Mas Paulo, nesse cenário, o cenário mais horroroso, distante do pior de todos, que provavelmente nós enfrentaremos, ele falou que ficou mega alegre. Por quê? Porque a alegria dele não dependia de estar preso ou não, não dependia de estar, sentindo uma dor ou não, não dependia, de estar sendo tratado de maneira injusta ou de forma injusta. Não dependia. Ele estava mega alegre por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Aonde você estiver, não importa o que esteja acontecendo, é possível você ficar alegre. E não apenas alegre, mas mega alegre, que foi traduzido aí como sobremaneira. Aí Paulo, ele fala do contexto da ajuda dos irmãos. Só que ajuda financeira, isso aqui foi só uma desculpa de Paulo para ele introduzir esse assunto da alegria no Senhor, tá bom? Porque isso aqui não é uma alegria relacionada somente à questão financeira. Veja o que ele diz a seguir, no verso 11. Olha só, ele diz ainda: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, e esse é o ponto, essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração ao longo desses últimos dias, e por isso que eu estou compartilhando com você. Paulo aprendeu algo. E é algo que eu e você precisamos de aprender. Isso é um aprendizado que está disponível. Como Paulo escreveu a Tito, Paulo disse em Tito que a graça nos educa, a graça nos ensina. Então a graça de Deus é como uma escola, é como se fosse um mestre, um tutor. Então ele aprendeu. Por isso eu digo para você que essa é uma das questões, um dos aprendizados mais importantes na história da sua vida. Para o contexto diário. Dos altos e baixos, da minha e da sua vida, porque a nossa vida tem altos e baixos. Tem momentos que você está vivendo uma vida muito mais confortável financeiramente, tem momentos da sua vida que você está vivendo, um auge da sua saúde, parece que não tem doença nenhuma, parece que não dói nada, coisa do tipo assim, mas de repente tem outros momentos que parece que você está na luta ali financeira, você vende o almoço para comprar a janta, e parece que tem tanta dor em tantas partes do seu corpo que parece que virou uma dor só, no corpo inteiro, porque juntou, todas elas virou uma só, onde está doendo? Tudo. Entendeu? Está doendo daqui até lá embaixo. Só dessa parte aqui, daqui, do topo da cabeça até a planta dos pés, só está doendo essa parte, entendeu? Nesse espaço aqui. Ou seja, o corpo inteiro. Então, percebe? Mas Paulo, ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tem como você viver contente em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado com o Senhor. Não foi algo que de repente surgiu, não, foi uma experiência que ele viveu. E ele testemunha dessa experiência, eu penso que no auge do seu sofrimento. Porque, com certeza, esse momento que Paulo escreveu essa carta foi a pior parte da jornada dele da fé. Foi justamente quando ele estava preso, a caminho do corredor da morte, numa situação precária, certamente tinha apanhado, com certeza estava ferido, não havia direitos humanos, e eu tenho também minhas convicções do que não tinha nenhum tipo de cuidado em relação às feridas dele, de repente, de hora em hora, aparecendo uma enfermeira na cela de Paulo, com licença, senhor Paulo, deixa eu cuidar das suas feridas. Não tinha nada disso não, entendeu? Então, veja, e é justamente nesse cenário que ele começa dizendo que ele ficou mega alegre, alegrei-me sobremaneira, e depois ele continua testemunhando, fala, gente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem jeito de viver contente em toda e qualquer situação. Por que tem jeito de você viver contente em toda e qualquer situação? É porque a fonte da sua alegria não são as circunstâncias, não é o que acontece de bom,
muito menos que acontece de ruim, é alguém, é uma pessoa. Você pode viver contente em toda e qualquer situação. E sabe de uma coisa? Acredito que eu já contei essa história para os irmãos. Eu me lembro quando eu comecei a abrir o meu coração para o Evangelho, foi quando começou uma célula na casa da minha mãe, porque eu sou o mais velho, né, de 3 homens, como eu já disse para os irmãos, e eu fui o último a converter da casa da minha mãe. Minha mãe conheceu o Senhor Jesus, depois foram os meus irmãos rapidamente, e eu fiquei sendo aquela encrenca da família, aquele grande problema da família. E aí começou uma célula na casa da minha mãe. E justamente falando aqui até do contexto financeiro, eu lembro uma coisa que me impressionava, porque o meu pai, né, já tinha saído de casa, né, isso aí já tinha alguns anos, meu pai tinha saído de casa, e meu pai ímpio, né, ele veio a converter, teve um encontro com o Senhor, na verdade, poucos dias antes do seu falecimento. E aí, naquela época, né, eu penso que havia... Eu não tinha combinado nada com meu pai, mas parecia que havia um acordo secreto entre eu e ele. Tipo o seguinte: como minha mãe e meus irmãos eram crentes, e só sobrou eu e ele de ímpio, então, naquela época, tudo que eu queria fazer no mundo, ele me patrocinava. Eu só usava roupa de marca do shopping, cara, só coisa boa. Eu ia tudo quanto é tipo de festa, de rave. Pedi dinheiro para ele dava dinheiro assim livremente. Era uma coisa, sabe? Era como se ele tivesse feito uma equipe junto comigo. Ó, nós estamos no mundo, então nós vamos botar para quebrar nas trevas. Quase que eu falei um aleluia, mas não é. Das trevas, nas trevas fala é o quê? Nem sei o que fala, né? É o quê? Vai para cá. Não, não sei como é que é o brado das trevas, entendeu? Eu não sei, né? Mas enfim, eu não sou das trevas, sou da luz. Alguém pode dizer amém? Eu não sei. Olha para cá. Mas eu já soube alguma época, mas não lembro. Olha só. E aí, irmãos? Aí eu lembro quando eu cheguei. Aí muitas vezes eu chegava drogado, né, no horário da célula, na casa da minha mãe. E tinha um rapaz lá que, por um acaso, eu conversei com ele outro dia. Deve ter uns 2 meses no máximo. Ele me achou no Instagram. E veio conversar comigo. Ó, pastor, lembra de mim? Eu lembro dele. Depois, né, a gente virou irmão, né? Mas eu era ímpio, né? Ele era crente já. E esse irmão, ele estava vivendo um contexto da vida pessoal dele particular de muita pobreza. Mas muita pobreza mesmo. Muita pobreza. E era tão fácil perceber a pobreza dele que eu via que a roupa dele repetia muitas. Só tinha 2, né? Eu tenho uma razoável capacidade de observar detalhes, né? Mas o que acontece? Irmãos, e a roupa dele era surrada. Sabe aquela roupa que a pessoa já usou muito? Já foi lavada várias vezes, se desgastou, manchou. Ele era muito pobre. E dava para perceber, era evidente isso, mas muito, muito pobre. Talvez tenha sido uma das pessoas mais pobres que eu conheci na minha vida até hoje. Na verdade, ele tinha um nível de pobreza que eu nunca nem vi aqui entre nós, aqui em Recife, na nossa igreja. Ele era muito pobre mesmo. E ele participava da célula. Só que sabe o que acontecia? O que chamava a atenção não era a questão da pobreza dele. Olha para cá. É que, quando eu chegava na casa da minha mãe, ele já estava lá na célula, eu olhava para ele, irmãos, a alegria dele era reluzente. A alegria dele, sabe, parece que ela emitia uma luz, assim, uma glória. Eu olhava para ele, eu nem conversava com ele. De longe eu olhava e eu tinha certeza, falei, gente, aquele cidadão, ele é muito alegre. Parece que ele está contente. E aí eu olhava para a roupa dele, olhava para mim, eu estava com roupa cara, né? Tudo roupa só de, entendeu? Só do shopping, só de marcas mais caras. Pensa naquelas. São aquelas mesmo, né? Que painho bancava. Era a equipe das trevas, né, na época, eu e ele. E aí eu olhava para a roupa dele, aquela coisa toda, e ele estava contente, eu não. Eu falei, gente, eu vou onde eu quero ir. Tenho dinheiro para comprar o que eu quero comprar, porque realmente não tinha limites para o que eu queria beber, fumar, cheirar, fazer, com quem ou com quais. Eu não era contente, eu não era alegre. Mas eu via alegria no rosto dele e me dava raiva. Porque eu ficava indignado. Falei, gente, como é que pode sujeito? Olha só, olha a aparência dele, olha a condição dele. Eu fui começar a pesquisar sobre a vida dele. E eu vi que ele tinha uma vida realmente muito difícil. Mas ele era contente. Ele era alegre. E aí foi a partir... Não, sério, eu falo isso na presença de Deus. E foi a partir dessa experiência, eu testemunhando a alegria dele,
que começou a entrar algumas coisas, sabe? Eu comecei a considerar, falei, gente, o que esse povo crente tem? Por que é possível ser alegre assim, faltando tanta coisa na vida dele? Por quê? E por que na minha vida não está faltando nada e eu estou infeliz? Não estou contente, não estou alegre. Foi a partir da história do testemunho dele que o meu coração começou a se abrir. Que eu comecei a ficar um pouco curioso. Que eu comecei a considerar. Falei, gente, como é que é esse negócio de crente? Como é que é isso? Por que essa pessoa é assim? E eu estou te contando essa história, meu irmão, porque olha para cá. Talvez você não saiba, ou não percebeu ainda, mas o seu testemunho, especialmente, se o seu testemunho transmite alegria, se você testemunha da vida de alguém que está contente em toda e qualquer situação, meu irmão, você não sabe o poder do evangelismo do seu testemunho através da vida de alguém contente em toda e qualquer situação. Você está entendendo? Você não sabe. Você não sabe o poder disso, que foi assim que o evangelho começou a entrar no meu coração. Então Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então tem como você viver contente assim. E aí ele descreve, situações, as oposições, no verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha para cá. É como eu disse no início. Deixa aí no verso 11, por favor. Verso 11. Essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, muitos dizem da boca para fora, sem entender o contexto. Por isso, deixa eu te explicar em poucas palavras, eu já estou terminando. Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Aliás, se bem que horas que acaba o culto mesmo? Estou até na... É 8h30, né? Ah, graças a Deus, não estou terminando não, estava apavorado aqui já. Mas acabava era 8 antigamente, né? Aleluia. Agora eu fiquei feliz. Fiquei mais contente. Eu já estava desaprendendo a ficar contente. Toda coisa estava ficando triste aqui já, mas agora eu voltei a ficar contente. Olha para cá. Veja. Ouça com atenção o que eu vou dizer. Você não pode perder isso. Até para você ser bíblico. Amém? Coerente. Tá bom? As verdades da palavra de Deus, elas obedecem a um contexto. Amém? Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Fala para ele. As verdades da palavra de Deus obedecem a um contexto. Amém? Olha para cá. É como alguém já disse, né? Um texto fora do contexto é um pretexto para inventar qualquer texto. Entendeu? Depois eu falo de novo. Olha para cá. Entendeu nada, né? Então, olha só. Então, você tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? Ouça. Olha para cá. Qual que é o contexto do tudo posso naquele que me fortalece? Você só vai estar dizendo tudo posso naquele que me fortalece de maneira coerente com a palavra de Deus se você tiver antes aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Todo aquele que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, são estes apenas que deveriam dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece é nada mais nada menos do que um testemunho daqueles que aprenderam a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o tudo posso naquele que me fortalece não é algo que você declara para poder alcançar, não. O tudo posso naquele que me fortalece é algo que você declara porque você alcançou. Alcançou o quê? Alcançou o aprendizado. Você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Contente. Contente. Você está me entendendo? Olha, nós temos que tomar muito cuidado, especialmente essa geração, que nós vivemos. Uma geração, por várias razões, muito emocional, sensível, melancólica.
Então, é sabido, né, das pessoas aí que pesquisam um pouco aí sobre essas questões da saúde, especialmente de saúde mental. Meus irmãos, nunca se teve tantos transtornos, né, de ordem mental. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, né, tanta coisa, sabe, para poder te preparar, te livrar da depressão, da ansiedade, do pânico. Essa geração que nós vivemos. Né? Eu vivi para ver, infelizmente, fiquei triste na época. Eu não tinha aprendido a viver contente em toda qualquer situação, mas agora eu estou aprendendo, amém? Eu estou a caminho. Alguém está aprendendo aqui ou não? Então vamos aprender junto. Eu me lembro, não lembro de qual final da Copa do Mundo. Qual que foi o final da Copa do Mundo? Foi final? Não, como é que é? Quando o Brasil perdeu, o capitão era o Thiago o quê? Thiago Silva. Foi 2014, Brasil e Alemanha. Foi final? Não foi, não. Semifinal, nem foi final, né? Foi 7-0? A 1? Ah, 1, claro. Agora, melhorou, hein? Agora ficou bom. Agora, teve 1. Que bênção. Melhorou bastante agora. Foi 1, foi 0 não, foi 1. 7-1, 7-0. Meu Deus do céu, que diferença faz? Olha para cá. E aí, irmãos? Na minha cabeça, capitão da seleção, eu acho que foi a partir daquela Copa que eu parei de acompanhar futebol. Foi isso mesmo. Né? Porque eu fui ver o tempo que eu estava perdendo. Enfim, respeito quem gosta de futebol ainda, né? Mas... Porque aí, o capitão da seleção, alguém lembra dessa cena? O que ele fez? Né? Sentou na bola e chorou. Eu olhei aquilo, eu falei, não acredito. Eu vontade de estar lá, rapaz, levanta. Tá na cara dele. Seu capitão, rapaz, posiciona. Vamos lá, vamos, né? Levanta a moral da tropa, né? Como diz no exército, né? Entendeu? O sujeito, ele se rendeu, se prostrou ali e ficou todo sensível ali, chorando. Eu olhei aquilo e falei, não acredito nisso, não. Já não se fazem mais capitães, né? É isso mesmo. Plural de capitães, capitães, não é isso mesmo, né? Como antigamente. Porque, na minha cabeça, capitão é aquele sujeito que aguenta, é o cara que suporta, né? É o cara que é o forte da história. Vamos, gente, vamos aqui, desiste não, o que é isso? Né? E mesmo na hora da derrota, dá o tapa nas costas do cara, não, tá bom, levanta a cabeça. Não, tudo bem, né? Apesar dessa derrota horrorosa e tudo e tal. É o cara que vai dar um jeito de levantar as coisas, está me entendendo? Mas veja, nós vivemos um tempo extremamente sensível. Muito sensível. Só que aí você vê em Paulo, da cadeia, escreve essa carta, e a partir do verso 10, começa com essa frase extraordinária. Alegrei-me sobremaneira. Estou mega alegre no Senhor. Porque, irmãos, convenhamos, o que é pior? 7-1 ou estar preso? Uma cadeia precária, como aquela da época de Roma. O que você acha? Não, 7-1 é muito pesado, né, pastor? Não dá para suportar. Irmão, me ajuda aí. E o salário desse sujeito do 7-1, você tem noção? Quanto que ganha esse cidadão daquele para estar chorando em cima da bola? Hã? E com coisa que ele foi demitido depois daquilo. Acabou a vida dele. Foi nada. Então veja, meu irmão, a palavra de Deus está chamando a mim e a você para viver uma vida que supera as oscilações, sabe, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor e até mesmo aquilo que acontece dentro de nós, sabe, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Tem como você viver contente em toda e qualquer situação. E você foi chamado para viver assim. Contente em toda e qualquer situação. Porque a fonte da sua alegria nunca será circunstancial. O que eu estou querendo compartilhar com você, em outras palavras, né, e eu penso que esse vai ser o título dessa palavra, é sobre o que eu posso descrever como o contentamento ultracircunstancial. Contentamento ultracircunstancial. Meu irmão,
É isso que vai impressionar as pessoas dessa geração ultrassensível. É isso que vai deixar, sabe, as pessoas com um porquê, uma dúvida. Por quê? Sabe, por qual razão que você é contente no dia bom? Por qual motivo você é contente no dia mau? Por que você consegue estar contente no dia que você foi promovido na empresa? E por que de repente, até no dia da demissão, você saiu contente também? E pessoas começarão a ir atrás de você para tentar descobrir o que está acontecendo com você. Eu não te entendo. As coisas dão certo, você está contente. As coisas dão errado, você está contente. Você foi promovido, ficou contente. Você foi demitido e saiu contente. O que é isso? É algo que está além dessa vida, mas que está mais próximo do que qualquer coisa que pode estar próximo de você. Porque não está ao lado de você, não está ao redor de você, está dentro de você. E Ele prometeu que não vai sair. Eis que estou convosco. Veja o que a alegria prometeu para você. Foi a alegria que disse isso para você. A alegria prometeu para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A alegria te fez uma promessa que vai estar com você. Por isso que homens, segundo o coração de Deus, podem dizer, como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a alegria está dentro de mim. Você está me entendendo? Isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você foi chamado para viver contente. Veja, aí você fala, pastor, mas eu não sei como. Meu irmão, se a fonte da sua alegria não é algo, ou alguma coisa, ou uma circunstância favorável, mas é uma pessoa, qual que é o caminho dessa alegria? Eu vou te dizer, relacionamento. Simples assim. Se a razão para você estar contente em toda e qualquer situação é uma pessoa, basta você se relacionar. Olha para cá. Eu não estou chamando você para poder viver uma vida de fingimento. Você está me entendendo? Olha para cá. Porque o grande problema, sabe, da tristeza, e até da depressão de alguns, ou talvez de muitos, ou quem sabe de todos, que sofrem desse mal, embora tenha razões fisiológicas, né, químicas, aí, cerebrais, que está tudo ligado nisso, mas, enfim. É porque às vezes você deixa acumular as razões da sua tristeza. Você deixa, sabe, ficar acrescentando tristeza sobre tristeza. Eu sei que, ainda mais nessa geração das redes sociais, é triste quando eu noto isso. Por favor, não faça isso, amém? Fica a dica aqui do seu pastor, amém? Se você me leva em consideração, leve em consideração isso, e eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com o Espírito de Cristo. Veja, olha para cá. Como diz a palavra de Deus, né? Como o Senhor Jesus mesmo disse, não dê pérolas aos porcos. Não fique lançando, as suas emoções, elas são preciosas para Deus. Você está me entendendo? São preciosas para Deus. Deus não despreza as suas emoções. Não é porque é uma parte da sua alma, sabe, que Deus lança fora. Não, claro que não. Na verdade, tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, nesta era que nós vivemos, é em função da transformação da sua alma. O seu espírito já foi regenerado, ele apenas está sendo fortalecido, exercitado. O seu corpo será glorificado no futuro. Amém? Isso vai inaugurar a partir do arrebatamento. Quem vai subir no arrebatamento, diga aleluia. Diga eu vou, amém? E o que acontece nessa terra aqui? É tudo relacionado à sua alma. Deus está tratando questões da sua alma, que envolvem a sua mente, a sua vontade, e especialmente as suas emoções. Deus se importa com as suas emoções. Então não fica mostrando para todo mundo, sabe, quando as suas emoções estão ruins. Né? Não fica colocando em status, né, do WhatsApp, em story do Instagram, ou do Facebook, ou seja lá da onde. Ah, estou triste agora. Não, não faça isso, é desnecessário. Para que isso? Vou te falar, entrega para quem importa. E quem que importa? Ele se importa. E se você quer falar com alguém, fale com algum irmão da fé, mais maduro do que você.
Sabe, você tem um contato de todos os pastores aqui, o meu contato também. Se quiser falar com alguém, liga, me chama, pastor. Estou triste, estou mal, queria falar com alguém, tudo. Sabe, converse com algum irmão mais maduro que você, na fé. Não fique jogando isso aí, sabe, nas redes sociais, para todo mundo ver, para todo mundo saber. Só que mais do que para pessoas, é como Paulo mesmo disse, seja reconhecido diante de Deus, todas as vossas petições, sabe, pelas súplicas, coloca diante dele, fala para ele, conta tudo para ele. Lembre-se, ele é uma pessoa. Eu me lembro, o segundo livro que eu li, depois da minha conversão, um livro muito simples, de um irmão judeu que se converteu, teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo. É um livro simples, fácil de ler. O nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. O nome do autor é Benny Hinn. Benny Hinn, ele ensina um monte de coisa que eu não concordo, mas esse livro é bom, amém? Só para abrir um parênteses, né? Que de repente você pesquisa o pregador, né? Eu não sou fã do Benny Hinn, não, mas o livro dele é bom. Bom Dia, Espírito Santo. E a ideia do livro é justamente o que provoca esse título, né? Bom Dia, Espírito Santo. Como assim? É você acordar todo dia e se relacionar com Ele. Bom dia, Espírito Santo. É um convite, sabe? É você contar tudo para o Senhor. Então, ao invés de você ficar esperando ter um momento devocional para contar tudo para o Senhor, conta no meio do caminho. Conta andando pela rua. Olha, se alguém me acompanhasse o dia inteiro, enquanto eu estou andando ou dirigindo no trânsito, ia pensar que eu sou... Ó, doidinho, 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 todo descompensado. Por quê? Porque se alguém olhar de longe, eu estou conversando o tempo inteiro. E a maior parte do tempo, sozinho. Aí, tá vendo? É doido, olha lá, fica falando sozinho, perturbado, tadinho. Não sou não. É porque eu conto tudo para ele. Toda hora eu estou conversando. E eu falo tudo para o Senhor. Você está me entendendo? É por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, qual foi a primeira palavra da oração, meus irmãos? Você se lembra da oração que o Senhor ensinou? Qual que é a primeira palavra? Qual que é? Pai. Pai. Então fala para ele. Pai, não está bom. Pai, estou insatisfeito. Pai, estou triste. Eu sei que tem como viver contente em toda qualquer situação. Mas eu não estou sabendo essa situação, não. Me ensina. Me enche de ti. Tu és a minha alegria. Seja essa alegria agora, Senhor. Eu estou precisando dessa alegria, porque eu estou triste. Ou senão eu estou com raiva. Ó, irmãos, eu falo umas coisas para o Senhor que eu não sei nem se eu devo falar para os irmãos aqui. Acho que é melhor deixar só com o Senhor mesmo. Que o Senhor não se escandalize comigo. Acho que você escandalizaria. Mas olha para cá, eu falo tudo. Todas as minhas vontades carnais, pecaminosas, horrorosas, que ninguém deveria ouvir, eu falo para ele. Eu falo. Porque ele sabe. Mas é para quê? É para uma questão de intimidade, de relacionamento. Então, meu irmão, a razão de você viver contente ou alegre é Ele. E você vai ter isso relacionando-se com Ele, falando com Ele, entregando-se a Ele, colocando tudo nas mãos dEle. E aí sim, você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E agora, realmente, partindo para o final, essa palavra, oh meu Deus, o tablet está me ouvindo aqui, deixa eu tirar aqui, isso. Essa palavra que Paulo usa aqui, contente, essa foi uma palavra muito importante na época que Paulo estava vivo. Porque, veja só, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se você já foi curioso, né, a respeito das filosofias, né, as escolas, né, de filosofia grega. Mas tem uma escola de filosofia grega chamada estoicismo. Alguém ouviu falar já de estoicismo, né? Então são chamados aí os estoicos, né? Essa é uma escola que surgiu no final do século IV a.C. O conhecido como fundador dela, né? Ele viveu até o ano 333 a.C. E eles usavam a palavra para poder determinar o lugar final
que o estoico deveria chegar. Era como se fosse o ápice da vida do estoico. É como se fosse assim, sabe, o cume da montanha. Ou seja, aquele que, sabe, seguia, né, o estoicismo, aquele que era um verdadeiro estoico. Se ele tivesse crescendo nessa filosofia e chegasse lá no ápice, no auge dessa filosofia, ele alcançaria um lugar que era chamado de autarques. Filosofia grega. E lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em qual língua, irmãos? Língua grega. Paulo está falando aqui no contexto de uma cultura grega, quando já existia o estoicismo. Tá bom? Porque como eu disse, né, o estoicismo surgiu por volta do século IV antes de Cristo. E aí, o que Paulo fez? Paulo pegou essa palavra autarques, que era essa palavra que representava o ápice da vida do estoico. Porque o que é o estoico? Né? Qual que é a ideia, né, do estoico? Qual que era o ápice da vida para alguém que seguia o estoicismo? Né? Era o momento da vida dele em que ele não mais seria influenciado por circunstâncias ao seu redor, boa ou ruim, grave ou não, extraordinária ou comum. Ou seja, ele teria plenitude de vida independente das circunstâncias. Só que qual que é a grande diferença entre ser estoico e ser um filho de Deus? Porque eu quero te dizer, Paulo não era estoico. Porque o estoico, ele procurava essa estabilidade, esse autarques, dentro dele, não em Deus. Mas o crente, ele procura essa estabilidade, não dentro de si mesmo, mas no Deus que reside nele. Você está me entendendo? Então, a filosofia, né, do estoicismo provocava no homem um tipo de comportamento forte e inabalável. Mas a fé em Cristo Jesus nos mostra que inabalável é Ele que reside em nós. E por causa dele, a questão não é você ser forte. A questão é aquele que é por você ser forte. Não você mesmo. Está me entendendo? Porque o que Paulo descobriu foi justamente o inverso do caminho estoico. Porque o caminho estoico é o homem forte. Mas Paulo descobriu que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. É o caminho invertido. Ou seja, porque a sua força não é você mesmo. A sua força é alguém que está em você. E ele prometeu que não vai te abandonar. E aí essa palavra, autarques, é justamente a palavra que foi traduzida ali como contente. O estoico acreditava que poderia ser contente na força e na capacidade dele, no desempenho dele, na habilidade dele de suportar as circunstâncias sem reclamar, na capacidade dele de superar os obstáculos, os momentos difíceis, e aquilo não deixar ele abalado. Eram homens, né, que estavam sendo formados, né, forjados, né, no momento difícil das circunstâncias da vida, e que não seriam jamais abalados por força própria. Mas o caminho que Deus tem para você é muito superior a isso, porque mais forte do que qualquer homem dessa terra é o homem que veio do céu, é Cristo Jesus. E Ele é a sua força. Por isso não é uma questão de você aprender uma filosofia, não é uma questão de você, sabe, buscar virtude em si próprio. Não, pastor, eu preciso me aperfeiçoar. Não, pastor, eu vou conseguir. Não, se renda. Fala logo para o Pai. Pai, eu não suporto isso. Eu não consigo. Eu entrego nas tuas mãos, me volto para o Senhor, porque tu és a fonte da minha alegria. E, meu irmão, a partir do momento que você segue esse caminho, todos os dias, enquanto está andando, no meio do trânsito, dentro do ônibus, às vezes sussurrando no seu local de trabalho, numa oração de 2 segundos, 5 segundos, você vai aprendendo a viver contente em
toda e qualquer situação. Eu ouso dizer, meu irmão, minha irmã, que você foi chamado para viver contente. Viver contente. Esse é o chamado da graça para mim e para você. Porque a fonte da sua alegria não são as circunstâncias ao seu redor, boas ou ruins, mas é a pessoa que reside em você. Basta você se voltar para Ele. Entrega para Ele a sua frustração. Entrega para Ele, sabe, a razão da sua tristeza, da sua ansiedade, da sua preocupação. E volte-se para Ele mais uma vez, peça todas as vezes: Senhor, eu sei que Tu és a fonte da minha alegria. Por isso me ensina agora a viver contente, porque eu sei que tem como ser contente em toda e qualquer situação. Queria chamar os irmãos da equipe de louvor aqui para cima já. Sabe uma experiência que explica isso que eu estou tentando dizer para você? Que é algo que você pode fazer quando você tiver mais tempo. Eu pergunto para você, vou te contar por meio de uma história que com certeza você já ouviu, mas é relacionada a essa alegria. Conta-se que certa vez um jovem se aproximou de um homem de Deus que ele via que estava sempre contente. Parece que não importava as circunstâncias, ele estava alegre. Dependia do que acontecia. E aí, esse jovem falou para esse homem de Deus. Falou: olha, como que você aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? Aí o homem de Deus falou: você quer aprender mesmo? Ele falou: quero aprender. Tudo bem, então. Aí o homem de Deus chamou esse jovem para a beirada de um rio. Olhou para o jovem e perguntou mais uma vez: você quer aprender mesmo? Quero aprender. Aí os dois entraram, no rio, ficaram com a água aqui até a cintura. E aí o homem de Deus perguntou pela terceira vez: você quer mesmo aprender? Ele falou: eu quero aprender. Ele falou: tudo bem, então, prepare-se. Aí o homem de Deus falou para o jovem: feche seus olhos. Tadinho do jovem, ele fechou os olhos. O homem de Deus pegou o jovem pela cabeça e começou a afogar ele. E segurou ele debaixo d'água. E o jovem se debatia. Aí quando ele viu que o jovem estava perdendo as forças, ergueu o jovem. O jovem desesperado: o que é isso? Falou: não, calma, você está aprendendo ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o jovem, ofegante, recuperando o fôlego ainda. O homem de Deus foi e perguntou para ele o seguinte: falou: olha, quando eu estava afogando você, e a sua cabeça estava lá debaixo d'água, você se preocupava com qualquer outra coisa, além de querer voltar a respirar? Ou você só queria voltar a respirar? Qual que era o seu foco? O que você estava interessado naquele instante? Aí o jovem ainda ofegante falou: só queria respirar. Ele falou: mas e aquilo que te preocupava alguns minutos atrás em relação à sua família? Você lembrou disso quando estava sendo afogado? Não lembrei que família. Vou lembrar de família, estava sendo afogado, eu queria respirar. Aí o homem de Deus perguntou para o jovem: mas e aquele dinheiro que você falou que faltava para você, para comprar aquilo que era o seu sonho? Você não lembrou disso quando você estava sendo afogado, não? Foi: que dinheiro? Eu só queria respirar. E o homem de Deus foi fazendo uma sequência de perguntas que eram preocupações do jovem. E o jovem todas as vezes dizia o seguinte: eu só queria respirar. Eu estava preocupado só com isso. E o homem de Deus foi e encerrou falando o seguinte para ele. Falou: olha, a partir do momento que você decidir buscar no Senhor como fonte de alegria, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, resolvendo olhar só para a alegria que você pode ter em Cristo, você vai começar a ficar contente em toda e qualquer situação. E assim como você estava sendo afogado e o seu foco era só respirar,
você vai esquecer de todos os problemas que você tinha antes. E você vai ficar apenas contente em Cristo, porque resolveu olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é a razão da sua alegria. A questão é onde você coloca o seu foco, onde você coloca os seus olhos. Eu pergunto para você, o que é maior? Aquele que está em você ou as outras coisas todas lá fora, os problemas que você enfrenta nas diversas áreas da sua vida? O que é maior? Ele ou todas as outras coisas? Ele é maior. Por que você não resolve colocar os seus olhos naquilo que realmente te dá alegria, que é Cristo Jesus? Olha para cá. É muito bom nós sermos gratos por coisas que Deus faz. Isso não é ruim, mas eu estou te falando de algo ainda maior, tá bom? Então, por exemplo, imagina, você acabou de comprar uma casa, sua casa própria, você morava de aluguel a vida inteira. É bom, você de vez em quando está lembrando, fala, gente, agora eu tenho uma casa própria, não moro mais de aluguel. Olha que alegria. Mas até essa alegria de um bem, de um imóvel, ou de um carro novo que você comprou, ou de repente você que é pai, que é mãe, seu filho passou num concurso público, onde ele vai ganhar um salário lá de 20 mil reais. Tudo isso pode ser fonte de alegria, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, vai passar essas fontes de alegria. Essas fontes de gratidão, elas têm prazo de validade. E às vezes passa mais rápido do que você imagina. É ou não é verdade? Não é? Já viu quando você acaba de comprar um negócio que você sempre sonhou? Ah, vou trocar de celular, vou pro iPhone. Qual que é o iPhone atual? Nem sei. É o 16, é? Hã? 16. É, vocês sabem, né? Entendi. Depois eu quero saber se esse pessoal do iPhone 16 está dando dízimo, oferta, mas enfim. Olha para cá. Mas veja. Aí você sonha de comprar aquele iPhone 16. Deve estar o quê, mais ou menos, um celular desse? Um mais topzão desse. Mais de 10 mil reais, não é? Já não é? Né? De 10 mil para frente. Você acaba de comprar um negócio. E vamos supor que você comprou à vista, aleluia. Não foi parcelado. Irmãos, com uma semana, duas, que você passa com aquela praga na mão, caríssima, você já começa a desprezar o negócio. Não é verdade? Não, é sério. Você olha e fala, gente, não, é isso mesmo que eu queria? É bom, mas... foi bom. Passou já. Meu irmão, existe uma fonte de alegria inesgotável. E essa fonte é Cristo Jesus. Eu prometo para você, isso eu posso te prometer com toda segurança. Se você se voltar para Ele, como aquele jovem estava se voltando, querendo respirar enquanto era afogado. Se você insistir mais um pouco em Cristo Jesus, Senhor, Tu és a minha alegria. Eu não vou desistir. Eu vou ficar alegre, porque Tu és a minha alegria. Senhor, eu olho para Ti. Eu busco o Senhor. Eu vou sorrir. E eu vou ficar feliz. Eu vou passar raiva no inimigo. Entendeu? Por que você não resolve passar raiva no diabo? Como assim, pastor? Me ensina isso. Como é que faz isso? Vou te dizer. Sabe naquele dia horroroso, tudo dando errado. Você que é mulher. Está tudo dando errado. Passa maquiagem. Veste a melhor roupa. Põe uma cara de alegria. E vai comemorar. Comemorar o quê, pastor? Está dando tudo errado. Comemorar o seguinte: a minha alegria é Cristo Jesus. Eu estou aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero encerrar cantando uma música, que eu não sei se os irmãos vão conseguir cantar, espero que sim. Vai, né? Está contente, irmão? Melhorou, de repente melhorou. É que estava trabalhando no encontro. Está aprendendo. Irmãos, é uma música. Ela tem uma história linda, essa música. É uma música antiga. Eu lembro que eu cantava muito essa música no carro, junto com as minhas filhas. Há anos atrás, nem lembro quantos anos atrás. E foi uma música que foi gravada, eu acho, na minha opinião, que foi a música cristã evangélica onde foi possível ministrar o maior número de ministros de louvor cristão evangélico diferente. Eu acho que nunca mais conseguiram unir tantos cantores cristãos evangélicos para cantar uma única música.
Se eu não me engano, acho que foi um pastor que escreveu a letra dessa música. E depois eu soube que essa música foi instrumento de libertação e livramento de muitos irmãos e irmãs que estavam passando por profunda depressão, crise de pânico e ansiedade. Nós vamos cantar essa música agora. Amém? Se eu não me engano, ela chama Sorria. Amém? Fique em pé onde você está. A letra vai estar aqui. A gente vai cantar uma vez tudo errado, a gente depois canta outra vez tudo certo. Vai! Se você sabe, erga a sua voz. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz. Decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Vai! Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Aleluia! Eu acho que a letra é só isso mesmo, não é? É. Quantos já conheciam, já tinham ouvido essa música já? Alguns. Eu acho que quase, né, metade, mais ou menos. Mas agora eu quero que você canta para fora, amém? Não fica... Eu acredito que todo mundo sabe ler. Quem tem dificuldade de enxergar está de óculos. Então você acompanha aqui e fala, amém? Fala, fala. Sorria. Quantos irmãos estão mais alegres, contentes aí já? Ou não? Amém? Eu tô. E se você perguntar para mim, está tudo dando certo, irmão, mas tem tantos problemas que eu estou enfrentando. Tem coisa que está acontecendo comigo ultimamente. Fazia anos que não acontecia de problema. Mas eu estou feliz. Amém? E olha que nem tem esperança assim, de saída não, sabe? Mas vamos lá? Amém? Bora? Do começo? Agora vai. sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz. Decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Só igreja. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída.
Deus não se esqueceu de Novamente. você. Nunca desista da vida. Tudo é possível. Sempre existe uma saída. Todo mundo junto agora. Nunca desista. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Sorria. Amém? Aleluia! Quantos estão mais alegres aqui? Diga aleluia. Esse é o chamado, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tem jeito, amém? Tem jeito. Quando você perceber que não está mais contente, volte para o Senhor. Senhor, Tu és a fonte da minha alegria. A alegria está aqui, está perto, está dentro de mim. Vamos voltar para ela. Vou voltar a ficar contente de novo. Amém? Ah, o problema não resolveu. Não interessa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Tá bom? Você não precisa ficar mais triste. Amém? Você não precisa mais ficar, vencido pelas circunstâncias, pelos problemas. Você foi chamado para aprender a viver contente. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia! Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus eu peço para que Teu Santo Espírito, o Espírito da alegria. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo foi ungido com óleo de alegria mais do que todos. E que todo o sacrifício que Cristo Jesus fez foi em troca da alegria que estava proposta. E o Teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Pai, e o Teu servo, ó Deus, tão usado para nos trazer as verdades do Evangelho da Tua graça. No pior momento da vida dele, no corredor da morte, ele testemunhou que estava muito alegre, mega alegre, e disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, ó Pai, eu te peço para que as verdades dessa palavra sejam fixadas no coração, na alma, na mente, ó Deus, nos pensamentos de cada um dos Teus filhos, de tal forma, ó Deus, que eles jamais se esqueçam desse caminho. Ó Pai, que essa jornada de toda a nossa vida seja sempre permeada por essa verdade, que estejamos contentes em toda e qualquer situação que enfrentarmos hoje, amanhã e até a volta do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.